Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje do Aline Talks, que acontece todas as semanas às quartas-feiras, hoje com uma convidada muito especial que está lá em São Paulo, a psicóloga Clau Angelim, onde nós vamos falar sobre ansiedade. Como diminuir os sintomas de ansiedade no universo feminino. Então, se você é mulher, já passou por transtorno de ansiedade, crises de ansiedade, conhece alguém que já passou por esse probleminha, vamos dizer assim, então você não pode perder a live de hoje do Aline Talks, que tá maravilhosa. Bom, obrigada pela oportunidade de me apresentar aqui. Bom, eu trabalho com terapia, né, gente? Sou psicóloga, sou psicoterapeuta, e a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma abordagem extremamente ativa, como todas as abordagens comportamentais dentro da psicologia, e eu atuo não só com ansiedade, mas é o que eu mais atendo, que inclusive acabou sendo meu nicho no Instagram, né, a forma como eu divulgo meu trabalho, é a ansiedade, os cuidados com a pessoa que sofre com ansiedade, entendendo que essas demandas que essas pessoas trazem, inclusive hoje passei o dia inteirinho atendendo pessoas com ansiedade, e falei que ia dar um oi para eles aqui, mas é uma voz um pouco puxadinha aqui. Um oi da Clau para vocês. Estou com uma voz puxadinha, que passei o dia inteiro atendendo pessoas de diversos lugares, né, mas com a demanda principal de ansiedade. Daí a gente entende, pelo menos na minha perspectiva, eu consigo ver com muita clareza que é uma demanda muito extensa. Inclusive, hoje a gente pode entender que é um problema mundial a ansiedade, né? Uma pandemia mesmo que se estende por diversos fatores de estilo de vida, de qualidade de vida, de perspectivas de objetos digitais na nossa vida, né? Que causam também ali demandas diferenciadas, correrias, e o tempo todo a gente é bombardeado por informações e muita coisa para fazer. Em algum momento a gente vai sofrer consequências disso, né? Então, as minhas demandas principais de atendimentos na clínica, elas chegam de pessoas que estão sofrendo com ansiedade e que, para mim, é uma satisfação enorme poder contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas e fazer com que elas resgatem alguma coisa que faça sentido nessa qualidade de vida, que traga um novo estilo de vida, uma nova forma de ver as coisas, ressignifique a maneira de pensar, reorganize essas emoções que, por hora, ficam muito bagunçadas devido a uma crise de ansiedade, ou ansiedade de modo geológica, né? Perfeito. E, Cláudia, me conta, você atende só presencial? Você comentou que atende pessoas de todo o Brasil, né, até fora do país. Como é que é esse atendimento? É virtual? Acontece... O atendimento é virtual. Sim, sim. O atendimento é virtual. É um atendimento clínico normal, mas que acontece de uma maneira virtual, né? E a gente tem o advento do virtual para facilitar muito o alcance do nosso trabalho, facilitar o alcance para chegar em pessoas que, por hora, não conheceríamos, né? Ou não teriam acesso ao nosso trabalho. Isso facilita muito para ambos os lados, porque tanto eu consigo alcançar mais pessoas, né? Atender pessoas de regiões diversas, como também as pessoas conseguem ter uma liberdade muito maior de escolher que profissionais elas podem procurar, e inclusive quando estão viajando, quando estão doentes, quando estão com algum compromisso, algum imprevisto, elas também conseguem manter a terapia independente de onde elas estão. Muita gente, inclusive, faz a sessão de terapia pelo próprio celular, né? Então, é uma facilidade que hoje a gente tem com o advento da tecnologia, né? Como a tecnologia facilitou, não foi, Cláudia? Essa questão de você estar num ambiente, poder usar o celular para fazer um atendimento, para poder falar com pessoa distante, para poder fazer uma reunião, para poder fazer um pagamento, para poder fazer 1000 coisas estão na sua mão, no seu celular. Que é fantástico. Ler livros em formato de e-book, assistir cursos, ministrar cursos, enfim. Facilitou muito essa questão do virtual. Então, se você está presente... né? Exato. Exato. Então, se você está presente, nunca pensou nessa possibilidade de ter uma terapeuta no formato virtual, você pode escolher a terapeuta que você quiser. Ela está lá em São Paulo, ela pode atender você no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Recife, na Bahia, no Espírito Santo, onde você estiver. Isso é uma facilidade enorme. Então, isso é maravilhoso
porque otimiza muito o tempo das pessoas e também facilita essa flexibilidade de atendimento. Mas, Cláudia, para a gente já entrar dentro do nosso tema, as pessoas estão ansiosas esperando. Olha o tema, ansiosas, as pessoas estão ansiosas esperando. Vamos começar, Cláudia, trazendo um pouquinho do que é ansiedade para as pessoas poderem entender o universo, né, da saúde mental. Porque a ansiedade é um dos parâmetros, é uma das, talvez, das patologias, dos transtornos, das síndromes que acometem as pessoas no mundo de hoje, onde nós temos diversas atividades, hoje nós tomamos conta de muitas atividades, fazemos muita coisa, principalmente né, no mundo digital, onde as coisas estão muito digitais, então nós nos vemos abraçando, trabalhando a todo momento, mexendo no telefone a todo momento, e isso tem aumentado o número de pessoas ansiosas e para as pessoas entenderem o que é ansiedade patológica e do que não é ansiedade patológica. Traz um pouco para a gente do que é ansiedade e qual a diferença entre elas. Ok. Isso é, inclusive, um tabu muito grande, porque as pessoas, muita gente acha que a ansiedade só existe a um nível patológico, quando causa sofrimento, né? E tem muitas pessoas que, inclusive, têm a ansiedade, sofrem com a ansiedade de uma forma patológica, mas não sabem nem do que se trata, de fato, a ansiedade. E acabam passando a vida inteira sofrendo com aquilo. E, inclusive, eu falei que ia comentar de mandar um oi para os pacientes que eu atendi hoje. A última que eu atendi agora à noite, ela falou assim, quando eu não tinha tido acesso à terapia ainda, que eu não havia feito nada, eu só sabia que eu sofria com desconforto e com uma série de sintomas que eram físicos e, ao mesmo tempo, sintomas emocionais, eu não sabia que eu tinha ansiedade, eu não sabia que se tratava de ansiedade e não sabia que era algo que, inclusive, tinha tratamento, eu achava que era do meu jeito de ser, e que eu carregava aquele sofrimento, isso, e que Cláudia. eu carregava, ela deve estar aqui ouvindo, e que eu carregava aquele sofrimento comigo sem saber que aquilo tinha tratamento e que eu poderia melhorar a minha qualidade de vida, né? Mas, assim, a diferença entre a ansiedade patológica e uma ansiedade natural, isso aí é uma coisa importantíssima das pessoas entenderem, né? Entender, inclusive, que a ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo, inclusive de autopreservação da nossa espécie. Todo mundo tem ansiedade. A gente já nasce com esse meio que dispositivo, assim, né? Porque ele é de autopreservação da nossa espécie. Por quê? Porque é a ansiedade que aciona o nosso medo, o nosso cuidado consigo mesmo. Então, por exemplo, gosto de usar esse exemplo que se eu vou passar na rua aqui do lado e a rua está muito escura e, de repente, o meu comportamento, né, a forma como eu reajo àquilo, eu vou despertar uma emoção de medo, eu vou despertar um pensamento de que ali pode ser perigoso e eu vou despertar também uma reação comportamental de que aquele lugar sendo perigoso, imaginando que ele pode ser perigoso, eu posso, de repente, segurar mais a minha bolsa, eu posso trocar de calçada, eu posso não querer passar mais naquela rua. E quem faz isso para mim é a ansiedade. É o meu instinto de preservação perante riscos, possíveis riscos. E aí, entender isso é muito importante, porque a diferença entre a ansiedade patológica e a ansiedade, que é normal, que qualquer pessoa sente, inclusive num momento de susto, num momento traumático, numa situação de risco, de fato, é entender que esse risco existe, é proporcional, o que eu estou sentindo é proporcional ao risco que está acontecendo aqui, essa reação fisiológica, essa reação cognitiva que eu estou tendo, ela também é proporcional e a duração dela é proporcional ao risco que eu passei, porque você pode passar dias sofrendo com uma crise de ansiedade, você pode ter uma crise de ansiedade ali momentânea, referente a uma situação específica. E isso pode ser uma coisa normal, natural, porque é o seu mecanismo estando acionado de autopreservação, para você tomar cuidado, para você não repetir aquilo que não deu certo. É positivo, né, Cláudia? Essa ansiedade, como esse dispositivo que você comentou, é positivo, né? É positivo. Entendi. Inclusive isso, né, se a gente olhar na história de evolução da nossa espécie, isso é uma das coisas que fez com que houvesse a preservação da nossa espécie, né? Que a gente ainda estivesse aqui. O homem, quando morava numa selva, né, vivia numa selva que ele se preservou, conseguiu sobreviver a diversos riscos dessa selva,
ele conseguia fazer isso através de uma reação de luta e fuga, que é exatamente a reação que a ansiedade causa, né? Eu sinto que eu vou lutar, eu vou fugir de alguma coisa. Então, por isso as reações físicas que são ocasionadas pela ansiedade, aquela respiração mais ofegante, o ritmo cardíaco mais acelerado, a Perfeito. musculatura fica mais tensa, né? E aí você fica com uma capacidade de memorização e de clareza mental muito menor nessa tomada de decisões ali, que é Entendi. momentânea de um Cláudia, susto. me responde uma coisa, falando dessa diferença da ansiedade patológica da ansiedade de proteção, vamos pensar assim, né? Como aquele gatilho ou aquele dispositivo, como você citou, de proteção de um ambiente perigoso ou de segurança, ou de algo que talvez seja para preservação da minha vida, né? Um ponto que você citou que eu achei bem interessante, no início da tua fala, a importância do autoconhecimento, dessa autoanálise. Em que sentido? Eu nem sabia que isso era ansiedade. Eu achei que isso era normal. Era da minha natureza, era do meu temperamento, era porque eu era assim. Então, talvez prestar atenção em você vai fazer com que você faça essa autoanálise. Será que eu estou exacerbando esse sentimento de ansiedade que deveria ser normal? E eu só consigo colocar isso em análise se eu paro para me perceber, se eu paro para olhar dentro de mim. Então, muitas pessoas vivem a vida como se não parando para prestar atenção nesses detalhes, de quanto tempo eu fico em sofrimento por conta de uma ansiedade momentânea. Foi outro ponto que você citou, que eu achei bem interessante. Se esse sofrimento ele é momentâneo ou você fica o dia sofrendo por conta dessa ansiedade que seria apenas um dispositivo de proteção. Fala pra gente se esse autoconhecimento, essa autoanálise faz com que a pessoa identifique esses sintomas de ansiedade de forma mais fácil. Com certeza. O autoconhecimento e inteligência emocional, né? Porque quando você acessa as suas emoções, você passa a se conhecer muito melhor, como você funciona, como você reage, o que você está sentindo, inclusive quando você consegue nomear as suas emoções diante de situações diversificadas, você passa a se conhecer muito melhor. Poxa, agora eu estou sentindo... se você responder, eu estou me sentindo bem ou eu estou me sentindo mal, isso não responde nada sobre o que você está sentindo de fato. Então, o autoconhecimento, ele vai muito além de saber os seus propósitos, né, o que você quer, a que você vê o mundo e uma série de coisas relacionadas aos seus desejos, aos seus anseios no mundo. Mas ele vai, sobretudo, a uma camada mais interna sua, né, de acesso às suas emoções e à sua percepção da vida, do mundo e a forma como você o sente. Né? Perfeito, Cláudia, perfeito. Então, a forma como nós sentimos o mundo, sentimos as situações, também nos orientam sobre como nós vamos reagir a essas situações. Então, o autoconhecimento, a própria terapia, a psicoterapia, ela é um processo de autoconhecimento que muitas vezes é doloroso, porque você vai acessar partes da sua história, né? Você às vezes não quer falar ou não está pronto, né? Que não está pronto, que não gostaria, que não são tão confortáveis assim. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque tem muita gente que sente aquela angústiazinha do domingo, né, ou do final do ano, quando as oportunidades de fuga daquilo que a gente sente, né, que as pessoas sentem, elas ficam mais escassas, porque as pessoas, elas fogem daquilo que elas sentem. Eu estou triste, vou para uma festa, vou encontrar um amigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou frustrado, vou fazer tal coisa, e vai se distraindo das próprias emoções e não passa a acessar a essas emoções. Então, se eu não sei o que eu sinto, se eu não sei nomear o que eu sinto, eu não sei o que está acontecendo comigo. Olha que interessante isso, então, Cláudia. Isso é tão importante. Você saber nomear, você saber nomear as suas emoções, saber o que você está sentindo, é um passo extremamente importante, inclusive, para o diagnóstico da ansiedade. E isso é um ponto importante, porque ao diagnosticar a ansiedade, é muito importante que a pessoa vá primeiro fazer consultas médicas e tudo, para que esses médicos possam fazer um diagnóstico diferencial
e excluir a possibilidade de doenças físicas, ali, situações que podem causar sintomas muito semelhantes ao da própria ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de tireoide, ela pode, pela própria desregulação hormonal, sentir sintomas muito semelhantes. Então, Sim. todas essas opções, elas precisam ser descartadas nesse diagnóstico diferencial. Descartando tudo isso, está sentindo incômodo, está sentindo sintomas emocionais, sintomas cognitivos, sintomas físicos, né, comportamentais, aí sim a gente entra numa situação que já, para entender através do que a pessoa traz, do que ela relata dos sintomas, de como ela se sente, entender o que é, que diagnóstico é esse, para que a gente Entendi, tenha Cláudia. um direcionamento do que fazer a partir de então, entendeu? Perfeito. E algo que você trouxe que é muito importante, que vale a reflexão para que nós possamos prestar atenção na nossa vida a partir de agora. Você tem nomeado as emoções que você tem sentido, porque muitas vezes essa atitude de fuga, que a Cláudia acabou de comentar, faz com que você não pare para sentir verdadeiramente ou prestar atenção no que você está sentindo. Porque a fuga é exatamente você fugindo, tentando fugir desse sentimento que você não quer que fique explícito, que você não sabe lidar ou que você não quer lidar com ele. Então, isso é interessante, até para quem é mãe, para quem é pai, que muitas vezes leva uma vida toda sem saber lidar com as próprias emoções, sem nomear as próprias emoções, e aí acaba reprimindo isso nos filhos também. Né? Então, os filhos não sabem dizer quando estão com raiva, quando estão tristes, quando estão deprimidos, porque nunca ouviram isso antes. Então, muitas vezes a criança não sabe expressar o que está sentindo porque não aprendeu sobre sentimentos, emoções, sensações e percepções. Então, é válido que você, como adulto, como ser adulto, pare para prestar atenção nessas emoções. Nossa, por que eu fiquei tão triste quando alguém conversou sobre esse assunto comigo? Então as pessoas não param para fazer essa autoanálise, o porquê do sentimento depois disso acontecer. Né? Uma atitude, um gatilho, uma conversa, uma palavra, uma pessoa, às vezes dá esse gatilho na gente de alguma emoção, alguma sensação, algum sentimento, e você associar isso a algum problema, algum trauma, algo para ser analisado. Mas, claro, um ponto também interessante da gente parar para prestar atenção é como essa ansiedade ela se apresenta no nosso dia a dia, como é que ela pode se mostrar para que as pessoas possam se identificar. Nossa, será que eu sou uma pessoa que pode estar passando por uma ansiedade patológica? Como é que eu posso saber se a minha ansiedade ela é momentânea, ela é de preservação ou se é uma ansiedade patológica? Quais são os sinais que, opa, eu preciso procurar talvez uma terapia, um especialista para tratar essa questão da ansiedade? Quais são esses sinais? Isso é importante de saber mesmo. Até para que consiga identificar e buscar ajuda, né? Bom, como você falou aí, existe né, a gente já vem falando, existe a ansiedade existe a um nível patológico, existe a ansiedade natural, a ansiedade normal que qualquer ser humano sente, né? Na ansiedade patológica, você vai perceber que existe uma expectativa apreensiva muito grande sobre as coisas, né? Existe ali uma preocupação constante sobre tudo, medos muito constantes sobre muitos medos, inclusive irracionais, né? Pensamentos negativos, catastróficos e diversos pensamentos que são disfuncionais na sua vida, que mais fazem paralisar você, né? Pensamentos de auto-julgamento, de situações que só existem na cabeça da pessoa ansiosa. Então, isso são sintomas que acontecem e que muitas vezes as pessoas ficam caladas, ficam quietas, não comentam com ninguém. São aqueles sintomas que fica sofrendo quietinho, calado, e acha que se for comentar com alguém, ninguém vai nem entender o que é que está acontecendo, né? Ou por E aí, vergonha, ou por medo, né, Cláudia? então, é importante atentar para três aspectos que vão estar relacionados, né? Que é o seu pensamento, a sua emoção, como você se sente, e o seu comportamento. Então, você vai perceber sintomas nesses três aspectos. Então, se o meu pensamento me atrapalha, se ele é muito negativo, se ele está sempre apreensivo, preocupado, se eu dou uma proporção muito grande para os problemas e acabo me irritando muito facilmente, ou se
eu estou muito emotiva por qualquer coisa, choro, choro, às vezes nem sabe por que que é. Tudo isso, a angústia, né? Isso vai causando também, levando a diversos outros sintomas que chegam a um nível comportamental e até físico, né? Então, no comportamento, a pessoa tem uma tendência, de vez em quando, se isolar, ela vai começar a ter um comportamento evitativo sobre muitas coisas, procrastinação, e isso vai interferindo até mesmo não só na qualidade de vida, mas na própria prosperidade da pessoa, porque muitas coisas que ela poderia estar fazendo, ela está deixando de fazer pelo Ela deixa de pensamento. ser produtiva, deixa de dar resultados que ela poderia dar por conta dessa paralisação, desse medo. Bastante. E Entendi. tem pessoas que, de fato, paralisam a vida mesmo, porque não conseguem fazer nada quando não é por obrigação, de fato, sabe? Entendi. E muitas outras coisas vão ficando para trás. Então, diante dos sintomas físicos, por exemplo, a gente tem inúmeros, né? São mais de 100 sintomas que a ansiedade causa em todos esses níveis. Mas os sintomas físicos principais que a gente vê, sobretudo na ansiedade generalizada, né? Muita tensão muscular, as pessoas têm alguma desregulação intestinal também com frequência, começa a sentir refluxo, aperto no peito. Muita gente vai, inclusive, para o hospital achando que está infartando, né? Sentindo alguma coisa no coração por causa dessa taquicardia que também acontece. Já vi isso. Tenho alunas com esses mesmos, que já passaram por esses mesmos sintomas. Chega no hospital, faz exame de coração, acha que está infartando, não é nada, e o médico Crise de ansiedade. É crise de ansiedade. Inclusive, muitos vão embora com uma frustração muito grande, né? Poxa, como assim que eu tô com crise de identificado um ansiedade? sintoma que tomando remédio passa. Não é assim. Exatamente. E aí vem um medo muito grande de continuar sentindo isso, e isso só vai se projetando cada vez maior se não houver tratamento. Então, existe uma ansiedade, inclusive, que é aguda, por exemplo, uma crise de pânico é uma crise aguda, que ela é rápida e muito potente, né? E existe uma ansiedade que é mais crônica, que são pequenos sintomas que vão incomodando ali na sua rotina há muito tempo, eles acontecem com você, e você acha, inclusive, que é normal, que é porque isso é normal, é porque eu sempre fui assim. Entendi. E não é. Não é seu, é da Não, ansiedade. Exatamente. Cláudia, você falou algo que, assim, eu acredito que seja bem presente no universo feminino, que é aquele medo de pedir ajuda, porque nós mulheres queremos dar conta de tudo e a gente tem essa vergonha, a maioria das mulheres tem essa vergonha de dizer que, gente, não tá legal, eu tô precisando de ajuda. Ah, mas você não é a que dá conta de tudo, a super mulher, a super mãe, a super isso, a super aquilo. E muitas vezes você não quer deixar de ter esse rótulo ou ter vergonha ou medo ou receio de pedir ajuda para não perder esse status, para não que as pessoas não pensem mal de você. Mas pelo contrário, se você buscar ajuda, você vai parar de sofrer. Qual é o preço? Que valor tem você parar de sofrer? Que, como a Cláudia falou, você pode sofrer um pouquinho a cada dia. Tem pessoas que têm ansiedade por anos e não procuram ajuda de um profissional que possa fazer da sua vida melhor. A vida passa tão rápido. Você precisa passar a vida toda sofrendo? Não. Pede ajuda, resolve, vai lá e pronto. É muito... Depois, parece que a gente falando parece fácil, né? Mas talvez você estar escutando isso não é à toa. Nada é coincidência na nossa vida, tudo tem um propósito. Então, assim, para de ficar sofrendo por uma coisa que pode ser resolvida. Se não pudesse ser resolvida, tudo bem. Mas você pode resolver, busca um profissional, busca ajuda, vai atrás, pede ajuda para alguém. Ou será que eu tenho? Eu de vez em quando me vejo ansiosa, será que é patológico? Busca ajuda para saber se é patológico ou não. E, Cláudia, um tema que você me veio agora uma pergunta depois da tua fala, tu falou de alguns sintomas que, para mim, se assemelharam também à depressão. Como é que a gente faz essa diferença do que pode ser ansiedade, do que já pode ser um sintoma de depressão? Porque tu falou do isolamento, tu falou um pouco da procrastinação, da falta da prosperidade, de não ser produtiva, de você acabar deixando de fazer as coisas porque você prefere ficar mais quietinha, mais na sua. Como é que a gente consegue diferir um pouco isso? Ou uma coisa está juntamente com a outra, leva a outra? Como é que você traz isso pra gente? Uma característica muito forte da depressão
é a falta de sentido da vida, né? As coisas vão perdendo o sentido numa proporção muito elevada, né? Então, a pessoa ela fica sem vontade de fazer as coisas e ela se isola não por preocupação ou por pensamentos que ela fica tendo, mas, na verdade, porque não faz sentido nenhum. E ela não tem necessidade, assim, não sente vontade de gastar energia com qualquer que seja a coisa. Então, inclusive, tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade e elas fazem um esforço tão grande, um gasto de energia tão grande para demonstrar o contrário, né? E quando elas chegam em casa, elas só querem ficar sozinhas no canto delas, é como se entrasse ali num casulo, né? Já na ansiedade, é uma necessidade de evitação, né? Por quê? Porque qualquer coisa pode dar o gatilho da ansiedade e a pessoa, é como se a pessoa se sentisse inconveniente em diversos aspectos, né? Então, um gasto de energia diferente que o seu corpo, o seu cérebro tem com a ansiedade, porque você está sempre analisando riscos. Então, você pode correr um risco de passar vergonha, de não querer ser vista, de repente, com uma roupa que você não está preparada para o ambiente, de não querer falar em público, de não participar de diversas situações, de não se expor, exatamente. Então, assim, uma coisa que causa muita ansiedade é a autocobrança. A autocobrança, ela faz você buscar pela perfeição constantemente. Não existe pessoa perfeita. Então, uma técnica, uma maneira muito simples de você reduzir a sua própria ansiedade é você reconhecer que você é imperfeito, que você não agrada a todas as pessoas, que você nunca vai ser 100% suficiente no que quer que você faça, né? Você falou aí das mães, né? Muitas mães se cobram, se julgam muito. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou sendo suficiente? Será que eu estou dando conta de ser mãe? E uma autocobrança muito grande, né? É assim mesmo que faz? Será que eu estou fazendo? Só que, assim, entenda que o que quer que você esteja fazendo, você está fazendo o melhor que você sabe naquele momento. Porque eu tenho certeza que você não faria algo que fosse ruim para o seu filho, né? Claro. Então, se aquilo que você consegue doar, se aquilo que você consegue dar, é o que você sabe fazer, é até onde você conseguiu alcançar naquele momento. Você não consegue levar o outro até onde você ainda não foi. Então, essa autocobrança, ela causa muita ansiedade, uma necessidade de perfeição que faz, inclusive, despertar aquilo que chamam de síndrome do impostor, né? De se julgar, de se achar insuficiente, de achar que a qualquer momento as outras pessoas vão descobrir que você não é tudo aquilo que elas pensam, né? Que elas imaginam. Falei disso, Né? Você não é tudo aquilo que elas elogiam. Mas, poxa, você é só um ser humano que, inclusive, tem seus defeitos, tem suas falhas, mas também tem suas qualidades, tem seus princípios, seus valores e tem uma série de coisas que você acerta o tempo inteiro e que você está, a cada tentativa, às vezes errando, às vezes acertando, mas você está sempre tentando fazer o melhor. Entende? Perfeito. Então, essa autocobrança é muito, muito pesado, muitas vezes, e ela desperta muito o gatilho da ansiedade, sabe? De se comparar com outros. A gente está vivendo numa época muito complicada em relação às redes sociais, porque as pessoas se comparam muito o tempo inteiro. Olha para as redes sociais e acha que a vida das outras pessoas é perfeita, né? Exato. E não se permitem errar por isso. E essa é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Isso não existe. Não existe a vida perfeita, a pessoa perfeita. Não existe. Essa tua fala me fez lembrar um workshop que eu ministrei semana passada sobre posicionamento, que era exatamente essa questão de o medo de se posicionar, né, enquanto marca, enquanto brand, enquanto pessoa, exatamente com medo dessa comparação, desse comparativo. Esse medo de, tipo, não ser tão bom o suficiente, com medo do olhar do outro, do julgamento do outro, da síndrome do impostor, de não se achar merecedor desse elogio, não achar que você é bom o suficiente. Veio exatamente de encontro com o que você está falando. E nós temos já uma pergunta aqui da Beatriz Mindelo, perguntando se a ansiedade ela é algo hereditário ou você adquire ao longo da vida? Essa pergunta é muito boa, gente. Porque, assim, existem 3 coisas que vão meio que ajudar ali, meio que determinar se você vai desenvolver algo patológico ou não, né, da vida.
A gente tem os fatores genéticos, que aí tem uma carga genética hereditária muito forte, a gente não pode ignorá-la. Os fatores ambientais, né, o ambiente que nós vivemos, convivemos com pessoas, todos os estresses que a gente passa, as situações que vão acontecendo na nossa vida, e tem o nosso estilo de vida, que é composto pelos nossos hábitos, né? Os nossos hábitos, a gente sabe que a partir das decisões, nós decidimos os hábitos que nós temos. Exatamente. A partir desses hábitos, a gente determina muita coisa na nossa vida em relação à saúde ou doença, né? Perfeito. Então, assim, você pode ter uma carga hereditária, né? Aí no seu DNA carregar isso, mas isso não é determinante. Você não vai ser escravo ali, determinado pelo seu DNA. Porque existem duas outras coisas que são extremamente importantes, que é o seu estilo de vida e os fatores ambientais, que muitas vezes acabam sendo muito mais relevantes para que uma pessoa desenvolva uma ansiedade patológica do que propriamente a carga genética que ela tem. Exato. Obviamente, a gente não pode desconsiderar que isso existe. Então, assim, se você tem pessoas na sua família que sofrem com uma ansiedade patológica e já foram diagnosticadas com um transtorno, alguma coisa, você vai ter uma predisposição muito maior a desenvolver, sobretudo se essas pessoas tiverem um grau de parentesco muito próximo de você, e quanto mais pessoas tiver na sua família que tem esses problemas, né? Mas o fator genético, ele não é determinante. Inclusive, pelo seu próprio estilo de vida, que são os seus hábitos, a forma como você se organiza na sua vida e consegue determinar isso na sua rotina, você consegue reverter muita coisa que vem ali, que você traz no seu DNA, na sua carga genética, sabe? No seu estilo de vida e nos seus fatores ambientais. Então, tem muita gente que está desenvolvendo ansiedade patológica simplesmente por causa do ambiente de trabalho, que é extremamente nocivo, é uma cobrança, uma carga de estresse muito elevada, uma carga horária muito elevada. Então, uma coisa que é importante da gente atentar é que, assim, tudo que demanda energia do nosso corpo, do nosso cérebro, não é ilimitado. Você não é ilimitado, você é limitado. É tanto que você não consegue ficar acordado 24 horas por dia, você não consegue fazer muita coisa, porque você precisa de descanso, você precisa de férias, você precisa se reconectar com você mesmo, você precisa ter o seu tempo para você. Então, tudo que você faz em excesso vai te trazer uma consequência. E essa consequência vem a nível de saúde e doença, né? Saúde/doença. Então, se você reserva tempo para você, dedica tempo para ter bons hábitos e cultivar isso na sua vida, né? Nos pilares que são importantes na sua vida, né? Não só de saúde, mas até mesmo de vida social, de hobbies, coisas que vão tirar você dos contextos. Coisas que fazem você feliz. Exatamente. Então, você tem uma probabilidade muito maior de se sobressair de tudo isso, né? Agora, se você está num ciclo vicioso há muito tempo, só trabalha, um trabalho extremamente estressante, convivendo com pessoas extremamente desafiadoras também, e tendo um estilo de vida que não é saudável, uma alimentação que não é saudável, exercício físico, dormindo mal, físico, né? E uma série de coisas assim, obviamente você vai desenvolver, uma hora essa conta vai chegar. Entendeu? Exato. Exatamente isso. Olha a importância dos hábitos. Não tem como, vira e mexe, a gente tem que falar de hábitos, porque não tem como não falar de hábitos. E o mais legal dessa fala é que parte está nas nossas escolhas. O seu DNA você não pode escolher. Você trouxe do teu pai e da tua mãe, mas ele é apenas 20% do que você vai expressar na tua vida pensando em resultados. Se você pensar que 80% são dos fatores ambientais, dos seus hábitos, das escolhas que você faz de estilo de vida, tá na tua mão modificar o teu ambiente. Então, como a Cláudia falou, mas é o trabalho que é estressante, é o trabalho que eu não estou conseguindo, me cobra muito, isso está me deixando muito estressada, seria a possibilidade de você pensar num outro trabalho. Do que vale você trabalhar e ganhar dinheiro, mas disso depender a tua vida, a tua saúde, de você ficar doente, a ponto de você até não conseguir produzir ou não conseguir trabalhar. Então, até que ponto vale um trabalho que te deixa ansioso, depressivo, estressado? Exato.
Então, assim, até que ponto vale? Se você já identificou que é o teu trabalho que está causando isso, então já começa a pensar. Eu já vou começar a pensar em um outro trabalho, a possibilidade de trabalhar em outro lugar, ou trabalhar em outra empresa, ou trabalhar com outra coisa, para que eu tenha paz de espírito, para que eu tenha saúde mental. E saúde física também, porque você começa com saúde mental, mas isso acaba reverberando para todos os aspectos da vida. E o que a Cláudia comentou da parte genética e hereditária e da parte das escolhas, do estilo de vida e dos fatores ambientais, isso é tão sério e tão certo que eu sou um exemplo desse. Toda a minha família tem um gene da depressão, o gene da depressão muito forte. Minha avó teve, minhas tias tiveram, minha mãe teve, minha irmã teve, e eu não desenvolvi. Porque o meu estilo de vida e os meus fatores ambientais, eu já sabendo disso, então eu calculo de uma forma de que não favoreça a expressão desse gene. Então, o quanto é libertador o conhecimento? O quanto é libertador você saber do que você analisar a tua família, né, de saber quais são as doenças, sejam elas físicas e mentais que estão presentes, para que você possa se precaver e já se antever olhando o teu ambiente, olhando o teu estilo de vida, olhando os teus hábitos, para que você não venha expressar. Mas, Cláudia, me diz uma coisa. Pensando na negação, né, que muitas pessoas podem estar desenvolvendo algum sintoma de ansiedade, desenvolvendo algum sintoma no seu dia a dia e está negando isso. Não, eu não tenho, não. Não, assim, eu não sou uma pessoa ansiosa, não. Não, eu não preciso de ajuda, não. Quais são as consequências dessa pessoa não buscar essa ajuda ou não olhar para si e identificar que tem esses sintomas? E não é raro, Vivi, isso que você está citando. Isso é uma coisa, inclusive, bem comum. As pessoas negarem que têm ansiedade. Isso é um passo importante para o diagnóstico. É aceitar que tem ansiedade. Acolher a sua ansiedade, inclusive, como parte da sua imperfeição. Se você não acolhe isso, a ansiedade, quando ela chega num nível patológico, se ela não é tratada, ela não vai melhorar sozinha. Então, ela vai piorar. E a ansiedade, ela pode vir se apresentar de diversas maneiras, né? Então, são diversos os tipos de transtornos de ansiedade que podem ocorrer, né? Se apresentam de maneiras diferentes, como um transtorno de pânico, uma fobia social, uma fobia específica, um transtorno de estresse pós-traumático, e assim elas vão, né, comprometendo a vida da pessoa em diversos aspectos. E não raro também a pessoa desenvolver vários desses transtornos e eles estarem juntos ali. E sem falar que uma pessoa que tem um transtorno, ela tem ali como se fosse uma portinha aberta para outros. Olha, Então, se você tem, se percebe com alguma coisa, busque tratamento, às porque vezes vem de não deixe combo, de né? parar. Né, Cláudia? Vem um O combo. caminho de volta, ele é extenso muitas vezes, né? E acaba sendo, não vale a pena pagar o preço para ver o que vai acontecer. Então, se você sente esse desconforto, se sente que está interferindo na sua qualidade de vida, inclusive você observar se a ansiedade interfere na sua qualidade de vida, é uma das maneiras de você entender se ela é patológica ou não. Interfere na minha qualidade de vida? Está interferindo em alguma coisa dos meus resultados? Está me incomodando? Está dificultando o meu sono? Está fazendo com que eu acorde muito cedo ou tenha o sono picado? Me alimente de forma diferente, tendo uma compulsão alimentar? Ou oscilando se está com fome, se quer comer, se não quer comer, né? Se tem vontade de sair, se não tem, começa a evitar alguns ambientes, algumas pessoas. A evitação, inclusive, até de atender o telefone, né? Tem pessoas que vê o telefone tocando e não está afim de atender e mentalmente fala para si mesmo, depois eu ligo, depois eu retorno. Vê uma mensagem que chega no WhatsApp, não estou afim de responder agora, e deixa lá, e Olha começa que a procrastinar coisas muito simples, né? E a própria procrastinação também ela se apresenta de diversas maneiras, né? Porque muitas vezes você está deixando de fazer o que é prioridade no momento, mas está fazendo outra coisa que também é importante. E fica se enganando, achando que aquilo não é procrastinar. Mas aquilo, se você está procrastinando porque você não está fazendo o que você tinha que fazer naquele momento. Todos nós fazemos isso em algum momento da vida, como uma espécie de fuga, porque não está afim de fazer aquela coisa que precisa ser feita. Aí você vai fazer outra coisa, no, imaginando que também está fazendo algo que é importante, mas não está suprindo aquilo. Você não está fazendo o que devia ser feito naquele momento, sabe?
Então, determinar os níveis de prioridade para você entender como que funciona essa procrastinação, como você organiza a rotina. Então, você pode observar a ansiedade em diversas áreas da sua vida, né? Você pode observar a nível comportamental, a nível emocional, a nível cognitivo, você começa a ter déficit de memória, como se fosse ali uma fadiga mental muito leve, uma sonolência ou dificuldade de dormir, uma muitas pessoas podem estar apresentando esses sintomas, Cláudia. Muitas. Tem uma leve dorzinha de cabeça, você coloca um objeto... Dorme e não descansa, aquela sensação de que dormiu e não descansou nada. Exatamente. Uma estafa, assim, você parece que não descansa, está sempre cansado. E às vezes não fez nada. Está cansado e não fez nada. E tem vontade de ficar deitado, tem vontade de fazer nada, tem vontade de nem falar, sabe? Então, isso por quê? Porque a ansiedade, ela gasta muita energia. Sim. Você fica numa tentativa de preservar a sua energia e evitar gatilhos de ansiedade, então você quer só ficar ali no seu cantinho, sabe? Você tem uma necessidade de procrastinar. Cláudia, e quais são as orientações que você daria para nós para diminuir a possibilidade da apresentação desses sintomas? Eu estou identificando que isso já está muito repetitivo, ou começa a me incomodar, ou não quero que chegue nesse ponto, né, de me incomodar. Estou tendo alguns pontos de ansiedade, mas eu não queria que isso aumentasse. Quais são as orientações que você nos dá para que a gente possa mudar alguma coisa na nossa rotina, algum hábito, algo que possa nos ajudar a diminuir essa ansiedade no dia a dia? Primeira coisa é entender se a sua ansiedade ela é normal, né? Porque se ela está proporcional a um risco, a uma preocupação, a uma semana importante que você está com mais coisas para fazer e você está com aquele nível de estresse mais elevado, isso é plenamente normal, comum a qualquer pessoa. Mas se isso é constante, está acontecendo, está incomodando, está interferindo na sua qualidade de vida, na forma como você conduz a sua vida, mas ainda é num nível leve, você consegue, inclusive, fazer diversas mudanças no seu estilo de vida e sozinho melhorar essa ansiedade. Então, por exemplo, práticas de mindfulness, né, de meditação, atividade física, leitura, né, você lê uma leitura inspiradora que, de repente, faça que você mude uma perspectiva de mentalidade, também vai ajudar você, porque a ansiedade traz muito pensamento negativo, né? Você conviver com pessoas que te acrescentam alguma coisa e que traz uma perspectiva, um horizonte diferente de pensamentos, de possibilidades para você, sabe? Buscar um grau de satisfação nas atividades que você faz no dia a dia. Então, tem coisas muito simples que você pode aplicar na sua rotina, ter uma alimentação mais saudável, porque a cafeína, por exemplo, ela é um estimulante. Então, tem pessoas que tomam café o dia inteiro. Obviamente, você está tomando... Então, obviamente, se você está tomando um estimulante o dia inteiro, você vai se sentir mais ansioso, né? Então, são pequenas variações de coisas que você vai aplicando na sua rotina, no seu dia a dia, que fazem total diferença para você reduzir esse nível de ansiedade. Mas se ela já chegou num nível patológico, assim, muito exacerbado, que ali você vê que não consegue sozinho, procure ajuda. Então, você pode começar procurando ajuda médica, né? Você vai fazer uma consulta com um psiquiatra, ou, de repente, inicialmente com um clínico geral, para tentar fazer o diagnóstico diferencial, tentar descartar ali outras possibilidades sobre o que você está sentindo, né? E descartar doenças físicas. Não sendo nada disso, vá para a parte psiquiátrica, né? Porque aí você, levando para um médico, os psicólogos também conseguem fazer o diagnóstico, né? Mas é interessante que quando a ansiedade ela já está num nível muito elevado, né? E que está ali causando muito incômodo, você vai num psiquiatra, porque se você tiver necessidade de medicação, é só o psiquiatra que vai conseguir fazer prescrever, né? E você ter um acompanhamento aí de duas frentes super importantes, que é o psiquiatra, a medicação, e o acompanhamento com psicoterapia. E isso, inclusive, é um tabu muito grande, a questão da medicação, porque muita gente precisa tomar e não toma porque acha que vai viciar. Gente, não vai viciar.
Não são todas as medicações, os psicofármacos que viciam, né? Assim, são, na verdade, são pouquíssimos, né? E eles são prescritos para pessoas que têm um nível muito elevado, um problema muito importante, que muitas vezes até aquela medicação ela vai tomar por um tempo muito restrito ali, só para que aquela pessoa tenha a melhora do quadro e ela consiga reagir e seguir o tratamento com outras frentes, né? Então, é um tratamento, muitas vezes, multidisciplinar. Então, você vai fazer atividade física, você vai fazer uma consulta com um psiquiatra, de repente tomar uma medicação se necessário, você vai fazer psicoterapia para que você possa fazer psicoeducação, ou seja, você vai reeducar a sua maneira de pensar, de sentir, de ver o mundo, de se comportar. Então, isso é extremamente importante para a sua mudança de mentalidade, sua mudança, sua reação frente às situações da vida, né? E a alimentação também é muito importante, né? Porque eu falei, você evitar o consumo de estimulantes, bebidas alcoólicas, cafeína, alguns tipos de chás, algumas coisas do tipo, e você melhorar, fazer escolhas importantes no seu estilo de vida e que vão reduzir o estresse significativamente. Perfeito. Entendeu? Então, é multiprofissional, são diversas frentes em que você vai atuar e isso parte muito das escolhas que a pessoa vai tomar frente ao incômodo que ela está sentindo. Perfeito, Cláudia. E é comum as pessoas procurarem mais o psicólogo do que o psiquiatra, ou mais o psiquiatra do que o psicólogo, pensando no transtorno de ansiedade, ou não? Você sabe que tem muita gente que ainda tem medo de procurar esse tipo de profissional? É mesmo? Eu atendo pessoas que fazem terapia há algum tempo, mas que nunca tiveram coragem de ir num psiquiatra. Exatamente por esse receio de medicação. E precisa quebrar ainda um paradigma importante em relação a isso. Como tem pessoas que têm um preconceito em relação à psicoterapia, né? Porque acham que não funciona, acham que é uma conversa. Então é importante saber que existe técnica na psicoterapia, né? E existe ali um plano de tratamento que é traçado pelo profissional e seu paciente. Então, você precisa ter objetivos estabelecidos, muito bem estabelecidos para a psicoterapia, e isso ir sendo discutido ao longo desse processo. Além disso, é muito importante que você crie um vínculo terapêutico com o seu psicólogo, porque se você não tem vínculo com o seu psicólogo, como você vai conseguir tratar temas tão íntimos, tão importantes para você, da sua história, demandas tão difíceis de ressignificar, se você não tem confiança e não tem um grau de empatia com o seu psicólogo. Muito legal você falar isso, Cláudia, porque assim, às vezes as pessoas acham que a terapia é infinita, né? Ah, não vou para o terapeuta, não vou para psicólogo não, porque nunca mais tem fim. Você começa conversando e, tipo assim, nunca mais tem fim, eu vou passar a vida toda lá. Não, como a Cláudia falou, existe um plano terapêutico que vai ser seguido, que vai ser traçado, vai ser estabelecido, que vai ser conversado para que essa meta seja alcançada. Então, não necessariamente você precisa passar muito tempo, mas se precisar passar muito tempo, também não tem problema. Você vai trabalhando todas as suas questões que você precisa trabalhar, psicológicas, porque o terapeuta está ali para te ajudar. Então, enquanto você estiver precisando, ele vai estar lá. Não é isso, Cláudia? Exatamente. Inclusive, na abordagem cognitivo-comportamental, né? Isso é um dos diferenciais da TCC. Inclusive, hoje é uma abordagem, uma das abordagens das terapias comportamentais que é considerada padrão ouro, porque a pessoa ela aprende técnicas para conduzir essas demandas, esses desafios, e ela tem alta da terapia e ela consegue ir fazendo aquilo tudo que ela aprendeu em terapia, ela consegue conduzindo e fazendo com ela mesma, sabe? Então, a pessoa tem alta, sim, da terapia. Tá? Olha só. Cláudia, a gente já está finalizando nossa conversa, nossa live. Foi um bate-papo muito gostoso. Já passou quase uma hora. Foi tão rápido, foi tão leve que eu nem percebi o tempo passar. Foi muito bom conversar com você. E como a gente está assim caminhando para o final, a gente sempre deixa o melhor para o final, né? Então eu quero saber aquela dica de ouro, aquela orientação final, aquele resumo, aquele que você... Isso não pode faltar
A gente falando de ansiedade, isso eu deixei para o final, que é uma orientação final, o meu recado de ouro que eu queria deixar para quem está nos ouvindo agora, que ficou aqui com a gente até o final. Qual seria esse recado, Cláudia? Uma dica de ouro, né, de terapia é não acredite em tudo que você pensa. Porque nós temos muitos pensamentos que são sabotadores. Então, muitas vezes esses pensamentos são tantos e são tão acelerados, né, que causam uma confusão no meio disso tudo, você não tem muita clareza mental. Então, se isso acontecer, escreva. Escreva, anote o que você pensa, o que você sente, como você se comporta frente a situações que são desafiadoras, porque você vai ter clareza sobre quem você é, sobre os seus comportamentos, como você funciona, né? E aí, quando você escreve, é como se você tivesse com um novelho de lã e que você vai desenlinhando, porque você vai tendo mais clareza mental para conseguir organizar suas ideias, tomar decisões de forma mais acertada, né? Entender o que você está sentindo, nomear as suas emoções, mas, como eu falei bem no comecinho, não acredite em tudo que você pensa, porque não é porque você pensou que aquilo que você pensou é uma verdade. O pensamento é sugestivo, inclusive sobre as emoções, que é uma outra dica de ouro, entenda que as suas emoções, elas são informações sobre você. Então, se você está sentindo um desconforto, uma emoção desconfortável, ela está te dando uma informação sobre aquilo que você está vivendo. Está desconfortável por quê? Sinalizador. Está desconfortável por quê? O que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? O que é que eu tenho que tomar de decisão aqui? O que eu tenho que fazer de diferente? Ou o que está me causando esse medo, isso aqui? E aí, você vai investigar seus pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Faz sentido esse pensamento? Será que está desproporcional essa preocupação, essa tensão que eu estou trazendo nos meus pensamentos? Vale analisar isso. Então, não acredite em tudo que você pensa. Porque muitas vezes esses pensamentos sabotadores, eles vêm ali numa proporção de problema que só existe na sua cabeça. Pensar o que os outros, imaginar o que os outros estão pensando, o que os outros vão dizer, imaginar cenários catastróficos que podem acontecer, você entra no universo de possibilidades. Na verdade, você precisa viver no universo de probabilidades. É isso que a gente precisa atentar o tempo inteiro. Perfeito, Cláudia. Nossa, que dica de ouro. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, perdeu. Porque foi a dica. Quem pegou essa, pronto. Já saiu com o plano de ação para poder colocar em prática hoje mesmo. Eu Cláudia, quero mandar um beijo para os meus pacientes. Várias pessoas apareceram aqui. Um beijo, gente. Cláudia, Obrigada. quem quiser te achar nas redes sociais, as pessoas estão gostando, gostaram. A Ana Meire adorou, colocou perfeito. A Lucélia, adorei, Cláudia, saudades. A Glória colocou excelente. A Vânia, que super interagiu, disse que não te larga nunca. Então, todo mundo aqui super interagindo, gostando. A Cris mandando um beijo. A Ana Meire mandando parabéns, obrigada. Beijo grande. Então, todo mundo adorando. Então, para deixar o recado final, Clau, diz suas redes sociais, diz como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para agendar uma consulta, agendar um atendimento, se ainda tiver vaga nessa tua agenda corrida. Fala para as pessoas como é que as pessoas fazem para te encontrar. Vocês podem me encontrar por esse Instagram que eu estou falando com vocês aqui, né? Então, podem me mandar mensagem lá. Lá também tem o número do meu contato de WhatsApp, no qual você pode agendar. Inclusive, pode mandar mensagem para tirar dúvida, fazer pergunta, que eu respondo todo mundo. E o Instagram é clauangelim.pc e eu respondo todo mundo. Gente, eu recebo tanta perguntinha, respondo todo mundo. Em algum momento, assim que eu vou tendo um tempinho entre uma sessão e outra, eu vou respondendo. Então, se você tem dúvida, ficou aqui, ficou pensando em algum aspecto do que a gente conversou aqui, em dúvida, será que eu tenho, tem tratamento, o que eu estou sentindo, ou lembrou de alguém que você conhece que está passando por algum problema e que você identifica que pode ajudar essa pessoa, manda essa pergunta e caminha para essa pessoa, esse perfil e estamos juntos. Minha missão, meu papel
é ajudar cada vez mais pessoas a contornarem, a conviverem com a ansiedade, empoderar as pessoas a lidarem muito melhor com a ansiedade e alcançar um nível de qualidade de vida muito melhor. Muito legal, Clau. Parabéns, lindo o teu trabalho. Você é um profissional, assim, muito estudiosa, muito qualificada. Fico muito feliz de ter você aqui conversando comigo. Quero deixar também os recadinhos finais. Vocês já estão aqui, né, nas minhas redes sociais, no Instagram, Aline Regis, mas vocês também podem me acessar pelo meu canal do YouTube, que também é Aline Regis, pelo meu site, que também é www.alineregis.com.br, e eu queria convidá-los para o meu workshop, que vai ser no dia 2 de fevereiro. Então vai ter um workshop 100% online, 100% gratuito, voltado para as mulheres. Então, como ter mais liberdade de tempo sem abandonar trabalho, família, vida social. Então, como você fazer o ajuste na tua rotina para conseguir ter mais tempo para você, para o seu autocuidado, para a sua saúde mental, para trabalhar a tua ansiedade. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica lá no link da bio do Instagram, se inscreve, não perde essa oportunidade de participar do workshop Mulher Dinâmica, que é voltado para a liberdade do tempo da mulher que tem 1001 atividades. Clau, obrigada. Beijo grande. Fica com Deus. Sucesso na tua jornada como psicoterapeuta. E estamos aqui para o que você precisar. Beijo grande para todas vocês. Obrigada, Camila, Vânia, Edmar, Angélica, Beth, Daniel, Cris, muita gente, Ana Meire, Lucélia, muita gente boa participou aqui. Beijo a todas. Clau, obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Beijo, Aline. Sucesso para você também. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau, gente.